Tá atualizado sobre as notícias tributárias? Vem com a gente saber sobre a subvenção do ICMS, as empresas preocupadas com o contencioso pós-reforma tributária, além de outros assuntos. A partir de agora, na edição do Minuto Tributário, com a nossa especialista, doutora Luciana Pereira da Costa, aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Minuto Tributário, os tributos passados a limpo. E agora no Boca no Trombone, o assunto é direito tributário, no nosso quadro especializado com ela, a nossa especialista, doutora Luciana Pereira da Costa. Seja bem-vinda a mais uma edição do Boca, aqui da nossa Rádio Bandeirantes. Doutora Luciana, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos nossos colegas, a nossa audiência maravilhosa. Muito feliz de estar aqui novamente. A gente sempre muito satisfeito aí, sempre com a doutora trazendo as novidades, né, desse mundo tributário que muda e muda tanto. Vamos lá, vamos ver o que temos para essa quinzena aqui de atualização, doutora Luciana. Empresas se preparam diante de incerteza sobre contencioso pós-reforma tributária. Tem muito empresário aí puxando os cabelos, né, doutora Luciana? Se a gente pode dizer assim no popular, né? Porque não se sabe muito ainda, né? É tudo muito incerto no que vai ocorrer aí após a reforma tributária. Sim, agora que a gente começa a ver os detalhes, né, o preenchimento das regras, né, que antes as linhas gerais foram traçadas, mas é no detalhe, né, que está toda a diferença, né? Então a gente precisa estar atento. E é isso que está gerando insegurança, né? E provavelmente vai gerar discussões. Quando a gente fala contencioso, é discussão, né? Na justiça, na fase administrativa. O que a gente tem em especial aqui? A gente tem a fase de implantação, começa ano que vem, 2026, com alíquotas reduzidas, né? Entre 2027 e 29, a gente tem ali a exclusão já do PIS/COFINS, né, e a implementação do CBS, e entre 2029 e 2032 é a redução gradativa do ICMS e do ISS com o aumento gradativo aí da CBS. E aí, as questões, por exemplo, que geram dúvidas, o aproveitamento de créditos. Quando a gente fala de crédito tributário, a gente está falando de impostos que foram, dentro dessa complexidade tributária que a gente tem, arrecadados a mais e precisam ser compensados, então, com os impostos a pagar. Então, créditos tributários nada mais são do que uma parte, sim, do faturamento das empresas que foi destinado à arrecadação, mas que não é devida à arrecadação. E o aproveitamento desses créditos tem sido dificultado. Em especial, vamos dar o exemplo dos estados. Os estados, quando tem, vamos dizer assim, créditos de ICMS, o ICMS, para te aproveitar esse crédito, é cheio de limitações. Sim. E o que gera insegurança agora com a reforma? Com a mudança desse regime tributário e a gradual extinção desses impostos em substituição por outro, como é que vai ficar a compensação de um pelo outro? As regras que vão determinar isso não estão claras. A gente já sabe que temos aí um prazo de até 20 anos, a gente já sabe que temos aí talvez uma diferença de correção monetária na aplicação desses créditos. Então, aquele crédito que eu tinha lá atrás, quando ele for compensado, a atualização monetária disso vai refletir a inflação. Os empresários, e com razão, estão receosos que isso não vá acontecer. E aí a gente traz aqui a lembrança da Lei Candir, que lá atrás isentou, né, o ICMS nas exportações de produtos primários e semi-elaborados, com a promessa da União depois de compensar esses créditos para os estados, e a gente sabe que isso nunca aconteceu. Será que a gente está diante agora de uma nova, né, situação parecida como essa? Outra situação, empresas vão fazer contratos e esses contratos vão prever a tributação, o impacto dessa tributação nessas negociações. Então, cláusulas já de reajuste em razão de alterações tributárias estão sendo pensadas pelas empresas para tentar minimizar aí os efeitos disso. A gente começa a perceber, Solano, que de simplificação talvez a gente esteja um pouco distante, que é um dos motivos de a gente ter
aprovadas na reforma tributária, a gente começa a entrar nos detalhes e perceber que isso não está tão perto. E ouvindo a senhora falar com tantas incertezas, né, para os empresários, para as empresas, né, doutora Luciana, ficar claro o seguinte: cada vez mais, o que a senhora várias vezes grifa aqui no seu quadro, né, planejamento tributário, estar assessorado por um profissional, né, um advogado especialista na matéria tributária, um contador que tenha bom conhecimento também da matéria, tem que estar o empresário, a empresa ligado, assessorado por pessoas com essa especialização para não cair em ciladas, né, para estarem preparados, porque a incerteza já é tanta, minimamente para se conter essas probabilidades aí de insucesso, a utilização do serviço de um profissional especialista, não? Esse ano 2025, em especial, falar sobre planejamento tributário é essencial para a sobrevivência da empresa logo ali na frente, né? Não é nem a longo ou médio prazo, é ali na frente. Então, a gente está falando de se preparar neste ano para que o ano que vem tu já saiba o impacto. Alguns casos vai haver diminuição da carga tributária, alguns casos vai haver aumento da carga tributária. Dentro da tua cadeia, onde tu compra, para quem tu vende, pode ser que de alguns seja interessante e outros seja desinteressante seguir mantendo relações comerciais. Seja interessante tu voltar a conversar com os teus fornecedores para ver como é que é o regime tributário deles e entender tudo isso dentro da formação do teu preço e manter competitividade. Este é o ano de planejar o que vai acontecer no ano que vem, o impacto dessa reforma tributária. Crédito de CMS, por exemplo, pode ser que tu fique com esse crédito aí para botar na parede e nunca mais consiga aproveitar. Então, este é o ano de planejar isso. Também jogar fora esse crédito com deságio, de qualquer jeito, também é dinheiro posto fora. Então, o planejamento tributário é essencial esse ano em especial. Não tenha dúvida. Outra notícia que a senhora prepara para a gente, doutora Luciana, é a seguinte: sem lei que diga o contrário, tendência é de inclusão do IBS e CBS no ICMS e ISS. É tanta sigla que quase que a gente se atrapalha aqui, doutora Luciana. S1S. É verdade, isso é o que a gente já vem experimentando, é tributo embutido em tributo, é as velhas discussões que a gente já tem, e a gente estamos vendo aí se formar, né, uma discussão muito parecida com o que a gente já tem. A gente acompanhou a discussão da tese do século, que é a questão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, e a gente está acompanhando as teses filhotes da tese do século, que a lógica, a discussão, a estrutura é a mesma, é imposto embutido dentro do cálculo de imposto. E o que a gente tem agora com o texto da reforma? O texto constitucional não prevê impedimento para que aconteça, né, a aplicação do ICMS dentro da base de cálculo IBS-CBS. Então, a gente vai ter, provavelmente, essa tributação, vamos dizer assim, embutida no imposto. Isso vai onerar ainda mais, e isso tem que ser calculado pelo empresário, a possibilidade desse imposto ser colocado assim. No texto do constitucional, havia a previsão de impedimento disso. Isso foi suprimido do texto. Então, já, para mim, deixa claro que a intenção é sim, né, que aconteça dessa forma, que vai estar, sim, calculado. O discurso dos estados e municípios, não tiro a razão deles, mas é sempre no sentido de que eles vão perder a arrecadação com essa nova forma de, né, esse novo regime tributário que está por vir. Então, uma forma de eles amenizarem essa redução de arrecadação no período de transição, ali entre 2029 até 2032, os impostos vão estar concomitantes, eles colocarem o imposto embutido dentro do outro. Então, é isso que a gente vai experimentar, e talvez essa discussão sendo levada para o judiciário também não nos traz certeza, em que pese a tese do século ter sido favorável aos contribuintes, as teses filhotes, nem todas elas têm sido acolhidas pelo judiciário. Então, há uma incerteza sobre, né, numa discussão, como é que vai ser o posicionamento do Poder Judiciário sobre isso. Sim,
realmente, como a senhora disse, né, mais uma incerteza se essa pauta chegar até a justiça. E doutora, para a gente fechar, subvenção de ICMS para especialistas, maiores problemas podem vir a partir desse ano, 2025. Sim, esse é o ano de aproveitar os créditos, né? Então, as questões de subvenção tiveram longos anos de discussão. Veio a lei aí a 14.789 em 2023, colocando alguma ordem nessa discussão. Tivemos discussões também, né, no judiciário, com algumas questões já sendo pontuadas. E agora vem o ano de aproveitamento desses créditos fiscais gerados pelos incentivos, né, fiscais antigos ali decorrentes das subvenções. E aí, na hora de aproveitar, também acontece, né, novas restrições, novas limitações impostas pelo fisco. E a gente está vendo aqui, na hora de tu habilitar o crédito, né, as restrições de habilitação e de compensação estão sendo postas, na hora de calcular o crédito também, certamente, né, da forma como está posta, e a regra prevê desta forma, então pouca discussão, pouca margem de discussão acontece, o imposto que tu pagou vai ser igual ao crédito que tu vai poder compensar, há muitas limitações sobre isso, e a gente está experimentando aqui, novamente colocando o contribuinte, né, que há anos atrás veio investindo, veio trazendo, vamos dizer assim, desenvolvimento econômico, trouxe arrecadação para os estados entenderam que era importante dar algum incentivo na área tributária para que isso pudesse ser desenvolvido no nosso estado. E aí se dá com uma mão e se tira com outra, porque daí foi tributado pelo outro ente federativo, né? Aquele benefício terminou se esvaindo em tributos, a discussão depois de anos e anos, né, na justiça, no legislativo, veio com uma regulamentação. Difícil a vitória dos contribuintes, e aí, na hora de aproveitar isso, outra dificuldade começa, e mais longos anos provavelmente a gente vai ter aí de discussão sobre habilitação de um crédito, às vezes que de tanto tempo que se passou já fica difícil comprovar, e as provas que o fisco está pedindo às vezes são impossíveis de fazer. A hora de calcular o valor que tu tem para aproveitar não corresponde ao valor que tu pagou. Não bastasse toda a economia, a inflação e tudo, a gente ainda também tem a questão da depreciação, né, daquele investimento que aconteceu há muito tempo. Então, e a própria limitação da lei, né, nas alíquotas ali que são reduzidas na hora de aproveitar o crédito. Então, Solano, esse é uma notícia que eu trago aqui, é um exemplo de como a vida do empresário, do contribuinte, da sociedade é difícil, né? Como o nosso Estado, ele termina tendo uma mão pesada, e mesmo na hora que ele perde, ele termina dificultando ainda, né, para que a gente consiga aferir algum crédito ali, alguma coisa, né, depois de tanta luta, depois de tanta despesa que a gente teve com tributos. Olha, segundo mês do ano, temos aí mais 10 meses pela frente de muito assunto, muita pauta. Minuto Tributário vai estar, como diria, emocionante durante esse 2025, doutora Luciano. Contamos com a senhora aí para destrinchar, nos dar sempre o melhor caminho aí para os empresários, para as empresas, para os contribuintes. Melhor sucesso com todas essa avalanche aí de modificações nas leis e nas decisões judiciais. Muito obrigado por hoje e lhe aguardo daqui a 15 dias para mais uma edição do nosso Minuto Tributário. Bom final de semana. Muito obrigada, sempre muito bom trazer as notícias aqui para todo mundo, alertando, ainda há tempo esse ano aqui de estar atento a se preparar um pouco melhor e preparar a sua empresa. Então, um ótimo final de semana a todos, um ótimo dia. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!